Oi, eu sou Hélio Rios. Eu queria falar um pouquinho da história do Senasef. Uma vez que eu fui o primeiro presidente, na época não havia coordenação, era uma diretoria, e nós tivemos que assumir essa tarefa, não somente eu, mas eu lembro do professor Paulo, que era de Química, ele e outros companheiros já tinham tentado abrir o sindicato, o Senasef, tiveram alguns problemas, nós retomamos essa tarefa, também apoiados pelo Carlos McDowell, professor Carlos McDowell, uma pessoa extraordinária e de uma consciência política que nos ensinou muito. E também um colega, Tai, que era o Henrique. O pessoal da época deve lembrar dele. Ele saiu depois e foi para outra instituição. Mas nós entramos nesse momento com essa tarefa, com esse objetivo, pegamos essa missão. Agora, é lógico, nós reconhecemos muito bem que antes do sindicato havia a associação. A associação era associação porque não podia ter sindicato antes da Constituição de 88. O servidor público não podia se organizar em sindicatos. Estrategicamente, as categorias dos servidores públicos, elas organizaram associações, como Andes, Fazubra, a POSP, enfim. E nós organizamos a CTFESP. Eu não participei desse momento da organização da CTFESP. Quem deu esse relato muito bem e participou muito bem disso foi o nosso companheiro Aurélio Nespoli. E foi fundamental ele e outros camaradas que tiveram e assumiram bem essa tarefa. Mas o Senasef vem nessa continuidade da associação. Lembro que nós tivemos alguns problemas, porque algumas pessoas ainda tinham essa cultura de que deveríamos ter apenas organizações assistencialistas, que promoviam festas, o que a gente nem negava a sua importância, mas era necessário organizar o sindicato em razão de ter um caráter jurídico para nos representar em ações de perdas salariais, por exemplo, mas também de organizar lutas políticas. E aí eu queria relatar algumas, né? Nós tivemos greves fortíssimas, algumas de mais de 90 dias. Eu lembro de uma delas que a gente se trancou no portão, fechamos para não ter acesso de nenhum servidor, tivemos apoio de alunos, enormes caminhões de som que faziam um enorme barulho no bom sentido de trazer ali a proposta, a mensagem, as pautas da greve, enfim. Tivemos também grandes passeatas, algumas nós fomos praticamente a pé até o centro, outras nós fomos até o DEMEC. E uma coisa muito curiosa, nós fomos o primeiro sindicato, apoiado por outros da categoria do servidor público, a fazer o primeiro Fora Collor. Isso é interessante, nós fizemos em frente ao Teatro Municipal, isso porque nós tínhamos muitas informações privilegiadas, isso é do servidor público, acerca do que estava acontecendo com o governo federal. Então, nós fizemos grandes manifestações. E agora nós nunca tivemos problema com nenhuma direção, é bom deixar claro isso. Pelo contrário, na época não havia reitoria, havia direção geral, e todos que passaram apoiavam o sindicato, eram sindicalizados, alguns até participaram de manifestações, estavam presentes na Assembleia, e até alguns deles apoiavam no sentido até de trazer contribuições durante a Assembleia, ou antes, né? Às vezes a gente entrava na sala de um deles e falava, Hélio, estamos em greve, a imprensa está vindo aqui, o que a gente deve falar para a imprensa? E a gente passava as informações para essas pessoas, aí eles falavam com a imprensa e reforçavam a nossa razão de estarmos em greve. Então havia sempre apoio. Por isso que nós estranhamos o que está acontecendo agora, porque a reitoria que agora está, parte dela contribuiu com a fundação da associação e do sindicato. Mais anteriormente, parte dela esteve até na coordenação funcional, quer dizer, que é a antiga direção do sindicato. Então a gente está estranhando, né? Estranhando, inclusive, por que essas pessoas estão fazendo isso agora, porque estão tentando tirar a sede. E concluo dizendo o seguinte, a sede também foi de grande importância. Em alguns lugares teve até esse questionamento. Aqui não teve, na minha época pelo menos não, mas em alguns lugares teve esse questionamento se a sede deveria ficar dentro do campus. Mas foram poucos lugares e foi muito bem resolvido, porque nesse debate, que foi saudável, concluiu-se que a sede ela é fundamental. E o sindicato é fundamental estar dentro do campus. Por quê? Porque
o sindicato dentro do campus, ele ajuda, ele contribui com outros debates paralelos às questões que envolvem diretamente a educação, ou questões diretamente à educação. Então, não dá para a gente desvincular, por exemplo, sempre foi a nossa bandeira, não dá para desvincular, por exemplo, a discussão entre qualidade de trabalho e qualidade de educação. Por isso nós tínhamos uma frase durante a greve que era lutar é educar, educar é lutar. Então, foi uma frase que eu lembro até que foi de um companheiro, Mozaner, que nos ajudou a construir essa frase, outro companheiro também muito importante naquele momento. E nós tivemos outros e outras companheiras e companheiros que fizeram bem isso. Então essa é um pouco da história do Sinasef. Por isso que nós defendemos a sede, como foi bem colocado, é um patrimônio de luta, é um patrimônio importante para a educação, e pedimos a essa reitoria, a direção do Campus São Paulo, que reflita bem sobre essas atitudes, que eu julgo desnecessárias e inoportunas, uma vez porque nenhum outro lugar hoje está tendo esse problema. Se for, deve ser caso isolado e nós não devemos fazer parte do caso isolado, né? O Instituto Federal de São Paulo, ele tem uma tradição de luta, de reivindicação, de consciência de educadores, que foi construído durante todo o processo juntamente com a construção do Sinasef. A sede fica porque ela é necessária. Muito obrigado.